Amados, graça e paz da parte do Senhor a todos. Esta semana começamos com uma triste notícia. O ator Flávio Migliaccio, 85 anos, consagrado, renomado, respeitado, participante de mais de 30 telenovelas, assim como minisséries, foi encontrado morto no sítio onde morava, no Rio de Janeiro. Flávio fez parte da minha infância. Como não lembrar de Shazam, Xerife e companhia? Quantas gargalhadas não demos assistindo às suas peripécias ao lado de Shazam, seu amigo? Bom, Flávio deixa a vida de maneira melancólica. Deixa uma carta expressando toda a sua desilusão, todo o seu desapontamento e frustração com as pessoas. A humanidade não deu certo, disse ele na sua carta despedida. Talvez um pensamento semelhante já tenha passado também em nossas cabeças. Quando nós observamos tanta maldade, tanta violência, tanta crueldade, quando percebemos a falta de amor e até mesmo a falta de sensibilidade à dor do próximo, quando nós observamos a maneira como as pessoas estão se tratando, duvidamos se a humanidade não foi uma ideia fracassada. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ainda pensar no conceito de Deus acerca da humanidade lá no princípio. Está escrito em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Sim, houve um tempo em que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Pesou no seu coração o propósito de exterminar, e por isso a ideia do dilúvio. Você já conhece esta história, mas eu vejo um porém nesta história toda. Um porém chamado Noé. Está escrito que Noé achou graça aos olhos de Deus. E foi ele o elo de uma aliança estabelecida pelo Criador com a humanidade, com a criação. Por causa de Noé, a criação não foi dizimada, não foi destruída completamente. Deus deu à humanidade uma nova oportunidade. O que teria visto Deus em Noé? Quais são as verdades ditas acerca deste homem que moveu o coração de Deus para uma nova oportunidade, para a sua criação? Bom, algumas coisas são ditas nas Escrituras Sagradas acerca de Noé. É dito que ele era um homem justo e perfeito no meio da sua geração. Contrariando a norma geral, Noé era um homem que vivia de maneira íntegra, justa. Noé andava com Deus, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 9. O seu caminhar, a sua vida, a sua trajetória foi com Deus. Noé era extremamente obediente a Deus. O texto sagrado diz que tudo que Deus disse a Noé, ele o fez exatamente como havia sido ordenado. Noé era um pai que abençoava aos filhos. Está escrito no capítulo 9, versículo 1. Depois do dilúvio, Noé viveu muitos anos e finalmente ele morreu. É a última informação do capítulo 9 de Gênesis. E eu penso, como teria sido a morte de Noé? Bom,
O seu nome significa descanso, alívio, conforto. Talvez uma clara indicação de como tenha sido a morte de Noé. Alguém que andou com Deus, alguém que morreu com Deus. Por isso, confortado, consolado, alguém aliviado. Algumas lições importantes para a minha e para a sua vida. Mesmo diante de uma geração corrompida, perdida, é possível achar graças aos olhos de Deus. Noé não olhou para os homens da sua geração e estabeleceu neles o seu referencial. Não. Noé estabeleceu o seu próprio estilo de vida. Ele andou com Deus. A comunhão com Deus foi o estilo que ele adotou para a sua própria vida. Segunda lição, Noé estendeu os seus valores à sua família. Ele e toda a sua casa e toda a sua família, esposa, filhos e noras, entraram na arca. Pai, seus filhos têm te acompanhado? Filhos, vocês têm andado no caminho dos vossos pais? Esposos, suas mulheres têm andado contigo ou convosco? Teu irmão tem andado contigo, jovem? Terceira grande lição. A morte de um homem e o seu legado dirão muito acerca da sua vida. Uma palavra para você, jovem. Estabeleça um caminho perfeito. Ande com Deus. Uma palavra para você, ancião. O melhor de Deus ainda está por vir. Uma palavra para todos. A humanidade pode ter até falhado, mas Cristo morreu por ela, para resgatá-la, para lhe dar uma nova oportunidade. Eu espero em Deus que, diferente do que aconteceu com Flávio Migliaccio, e eu falo isso com muito pesar, com muito respeito, ao contrário de uma vida que finda, sem esperança, sem ânimo, que nós possamos chegar ao final da nossa vida, como Noé, ditoso em idade, confortado, consolado, realizado no Senhor. Para isso, andemos com Deus, como fez Noé. Um beijo santo para você. Deus te abençoe.